Já assistiu o episódio 4 de Demolidor Renascido? E olha, sinceramente, vai por mim, agora é guerra. Temos grandes revelações e o bicho vai pegar a partir dos próximos episódios. Quer saber com todos os detalhes e ver essa análise completa do episódio 4 de Demolidor Born Again? Então, fica aí. Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e mais um episódio sensacional de Demolidor Renascido. Esse episódio que já liga diretamente com a morte do Tigre Branco que aconteceu no episódio 3, que foi um fato realmente chocante. E as reações pós isso, como o Matt Murdock está lidando com isso. Já chega diretamente com ele investigando o que aconteceu lá no legista, né, onde estava o corpo do Hector Ayala e tal. E lá ele diz que a cápsula não foi encontrada, né? O legista diz que a cápsula não foi encontrada. E realmente a coisa foi bem feia. A partir daí surge a sobrinha do Tigre Branco, que provavelmente, né, vai seguir o legado dele. O colar que dá os poderes, ninguém pegou. Então o Matt Murdock ficou em poder de tudo aquilo ali, ficou em poder do colar, que provavelmente vai entregar para a família com o uniforme dele. E isso é bem chocante, né? A forma com que a sobrinha dele vê a situação e o Matt Murdock não podendo falar muita coisa, até para poder proteger a família dele. Com relação a quem fez isso, que a gente sabe que foi a polícia, que foi essa força anti-vigilante do Wilson Fisk, que eu já falei aqui nos episódios passados, né? Que é o Fisk que está por trás disso. Isso só não foi revelado oficialmente ainda, mas já tivemos imagens de bastidores dessa força aí, que é do Wilson Fisk, sim. E eles utilizam o símbolo do justiceiro, a caveira, e aí é que tá. Depois disso a gente vê realmente o Matt Murdock lidando com o tribunal. Ia ser muito interessante porque a gente vê a lábia do Matt Murdock, a maneira com que ele trata todas as questões do trabalho dele, né? Com a questão desse cliente que ele conseguiu, que roubou pipoca, e ele foi tentar lá fazer um acordo e conseguiu um acordo para ele ficar 10 dias. E tem uma mensagem bem interessante nesse sentido, bem chocante, inclusive, sobre o cara ficar 10 dias na cadeia, sendo que ele roubou apenas pipoca. Essa é a grande questão. E a partir daí, tudo tá começando a incomodar o Matt Murdock. Ele que já tava com aquilo na cabeça, ele ficou com aquilo realmente martelando na cabeça dele, a morte do Hector. Pois é, essa é a grande questão nesse sentido, porque toda vez ele encontra aquele policial que ele bateu. E eles trocam acusações ali, inclusive. E quando o policial esse diz que não sabe de nada, ele escuta os batimentos do coração do policial. Não dá para entender ali, quando o policial diz realmente que não sabia de nada, se ele estava mentindo ou se ele estava dizendo a verdade. Isso não deu para entender, não foi mostrado claramente, mas é óbvio que nesse sentido, esse policial, o Matt Murdock já sabe realmente se ele tinha envolvimento ou não, porque daqui a pouco era outro cara, né? Mesmo que esteja envolvido nessa força anti-vigilante do Fisk. Wilson Fisk, que particularmente nesse episódio entrega muito de novo, né? Ele como prefeito é sensacional. Tudo que está acontecendo nas ruas de Nova York, os compromissos que ele está assumindo com um cinismo absurdo, querendo transformar um local onde está sendo uma briga de gangues ali, ele quer transformar num grande empreendimento e tem que passar por burocracias, coisa que ele não passava antes, ele resolvia tudo na força, né? E aquele paspalhão que é o assessor dele, o cara que trabalha diretamente com ele, que é um grande puxa-saco, na verdade, do Wilson Fisk, ele tá saindo ali com jornalistas, inclusive com a Bibi Ulrich, que é a sobrinha do Ben Urich, né, que tá fazendo aquelas reportagens, e elas estão utilizando isso justamente para pegar alguns podres do Rei do Crime. E vai vazar coisa absurda realmente. Então isso tudo está sendo trabalhado. A grande questão do Rei do Crime também é o casamento. Pois é, aquela terapia de casal ali está sendo mais pesada do que a gente imagina. E coisas estão sendo reveladas durante aquela terapia. Inclusive, onde estava aquele amante da Vanessa?
Pois é, isso foi discutido durante a terapia e deu a entender que o Wilson Fisk deu um sumiço no cara. Eu vou falar sobre isso porque é o grande plot twist do final do episódio. Eu vou falar mais pro final, porque ficou meio que... O que realmente vai acontecer? O que fizeram com esse cara? Né? A Vanessa não sabe, simplesmente esse cara, o Adam, ele desapareceu. E aí a gente vê as mãos do Rei do Crime em outros episódios, todas machucadas. E a gente fica pensando, ele tava dando soco na parede? Pois é, eu acho que não, acho que era soco em outra pessoa. Mas isso foi revelado mais pro final do episódio. Mas tem uma grande questão. A doutora Heather Glenn, que é a atual namorada do Matt Murdock, que vai ficar sabendo de muita coisa podre envolvendo o Rei do Crime, o prefeito Wilson Fisk. Aí que tá, ela não pode revelar por uma questão de ética profissional, mas o Rei do Crime ainda não sabe que ela namora com o Matt Murdock. Quando ele descobrir, olha, a coisa vai ficar complicada, porque realmente, quando ele ficar sabendo que os dois estão juntos e ela sabe segredos muito fortes do Rei do Crime, que podem incriminá-lo e também destruir a sua prefeitura, e ela vai saber muito mais coisa. Eu acho que aí a coisa vai ficar feia para Heather Glenn, tá? Porque a Karen Page já apareceu na segunda temporada ali nas filmagens junto com o Demolidor, e como nos quadrinhos, eu acho que ela vai infelizmente morrer, tá? Então existe essa possibilidade do Rei do Crime, para que ninguém saiba do que a doutora tá sabendo, ele acabe matando ela depois. E também para provocar o Matt Murdock. Então isso pode realmente acontecer. Vai ser diferente dos quadrinhos, onde ela acaba tirando a própria vida, né? Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Eu acho que vai ser nesse sentido. E a partir daí o Matt Murdock continua investigando o Tigre Branco, como ele foi morto, e ele conseguiu encontrar a cápsula. E a cápsula mostrava exatamente o emblema do Justiceiro, a caveirinha. Por que eles deixariam a caveira ali? Ou eles são muito burros de colocar a marca ali na cápsula da bala para se entregar, ou eles estão querendo incriminar o Justiceiro, incriminar vigilantes, coisa que eu já tinha falado anteriormente. Então tem um encontro entre o Matt Murdock e o Justiceiro. Ele vai num lugar ali que é abandonado, né? Nos quadrinhos ele vive numa espécie de esgoto, ele tem a sua base lá, e ele vai num lugar que não é bem um esgoto, mas seria uma estação de metrô abandonada, onde tem toda a base do Justiceiro, e eles se encontram. Ele mostra a cápsula da bala pro Justiceiro, ele diz que paga pau e tal, ele não dá muita importância, mas depois ele fica com uma cara assim de quem pode ser que se meta, sabe? Mas a conversa entre eles é emocionante, porque é quando o Matt Murdock realmente desaba. A conversa entre eles é um negócio absurdo, porque o Frank Castle, o Justiceiro, ele enfia o dedo na ferida completamente. E eu tava achando até que a culpa que o Frank Castle tava falando, que o Matt Murdock tava carregando, seria com relação à morte do Hector Ayala, do Tigre Branco. Mas depois a gente viu que não, que era com relação ao Fog, que era com relação à diferença de visão de mundo que os dois têm. O Justiceiro querendo matar bandidos e o Matt Murdock como um advogado e como demolidor, confiando no sistema, sim, utilizando o uniforme vermelho para prender. Tanto que ele fala, ele pegou prisão perpétua, e é aí que eu vi que eles estavam falando realmente do mercenário e não do Hector Ayala. Uma cena emocionante com o Matt Murdock desabando, assim, chorando realmente, vendo que ele tinha alguma coisa presa, engasgada. E isso foi uma cena sensacional, deixando o Justiceiro com o pé atrás a partir dali. Acho que ele deve aparecer mais pra frente, mas as grandes revelações não acabam aí, porque com tudo que está acontecendo, com a confusão mental que o Matt Murdock está tendo, com tudo que rolou nesse episódio, que na verdade é um episódio para juntar os cacos de tudo que aconteceu no episódio 3, pós-morte do Hector Ayala, a coisa muda de figura, porque ele acorda no meio da noite, ele estava com a doutora Heather lá e tal, e ele vai aonde estão todos os seus uniformes e pega o seu bastão e começa a treinar ali, dando a entender que ele está voltando, ele está retornando como Demolidor. E isso inicia uma guerra, porque ao mesmo tempo em que está mostrando o Demolidor ali, está mostrando uma cena do Wilson Fisk comendo um pratão de comida ali, uma coisa, uma beleza, sentado numa mesa.
E isso é muito louco, porque aí vai afastando a câmera e vai mostrando alguém pedindo me ajude, me tire daqui por favor, me perdoe. Era o Adam, o amante da Vanessa, preso. Sim, ele estava mantendo em cativeiro esse tal de Adam, ainda está mantendo na verdade, e deve estar batendo no cara, por isso as mãos machucadas nos episódios anteriores. Então coisas relacionadas ao Rei do Crime estão sendo reveladas aos pouquinhos. E essa questão antivigilante vai ser revelada também, porque ele disse que não tem nada a ver com isso, ele não fez nada com o Adam. Não, ele tá prendendo o cara ali, e o cara deve estar há dias sem comer, e ele vai lá e janta na frente do cara. Isso é brutal, né? Isso é insano, isso é tenso pra caramba. Temos uma outra questão aí que foi o Mills aparecendo, tá? Mas foi bem pouquinho. Bem no início ele apareceu ali, mostrou algumas artes de rua e tal, né, do justiceiro, do Rei do Crime, e depois o Mills carregando um corpo nas costas. Foi só isso. Por enquanto nada de Mills, ele vai aparecer muito mais pro final, eu acho. Talvez isso seja desenvolvido mais para a segunda temporada, por mais que ele apareça e seja o vilão. Por enquanto está muito focado nessa força antivigilante aí, policial, do Matt Murdock tentando desvendar isso e descobrir quem matou o Hector Ayala, e também o Rei do Crime, né, envolvido nisso, e essa guerra entre o prefeito e os vigilantes, nesse caso muito mais o Demolidor. Gostei do episódio, achei sensacional, continua faltando, né, realmente um pouco mais de Demolidor, eu acho que sim, mas no próximo episódio ele deve retornar. Agora é guerra, ele retornando, o Wilson Fisk vai ficar enlouquecido e a guerra vai começar. E pode se preparando para esse embate entre os dois aí, inclusive com o Demolidor recrutando uma força para combater esses antivigilantes, mas isso vai ficar para a segunda temporada. Mas aí, gostou do episódio 4 de Demolidor Renascido? Comenta aqui embaixo e quer saber absolutamente tudo, todos os detalhes, vazamentos, notícias e todas as análises de Demolidor Renascido é aqui. Então se inscreve no canal para não perder absolutamente nada e já deixa o dedo no like, porque eu vou trazer absolutamente tudo dessa série que tá sensacional. Eu vou deixar aqui na tela uma playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre Demolidor Renascido episódio 4. Até mais!